Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! A fim de se despedir com dignidade da Sul-Americana, o Corinthians entrará em campo hoje diante do River Plate do Paraguai daqui a pouco às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, novamente com transmissão exclusiva da Conmebol TV, disponível nas operadoras NET e Sky no valor de R$ 39,90 por mês. E bem, essa partida que será a última no comando de Fernando Lázaro, dessa vez sobre os olhares de Silvinho, de qualquer forma não dará mais a classificação ao Corinthians, mesmo com a vitória por aqui e a derrota do Peñarol diante do Huancayo. Porém, se a gente acabar vencendo com um futebol minimamente convincente, além de dar aquela moral para os jogadores e também para o Corinthians, ainda estará valendo $120 mil, que equivalem ali a mais ou menos R$638 mil, caso o Timão finalize o campeonato em segundo colocado do grupo. Ou seja, essa partida também não é só para cumprir tabela. Bom, agora só para finalizar, a provável escalação de hoje deve ser a seguinte: com Cássio, João Victor, Bruno Mendes, Raul e Fábio Santos, Gabriel Cantillo e Arauz, Matheus Vital, Gabriel Pereira e Cauê. Então, bora pra cima que menos de 3-0 hoje eu nem comemoro. Anunciado oficialmente como novo técnico do Corinthians, Silvinho continua dando o que falar na mídia esportiva e nas redes sociais. Repercussão essa que não seria diferente por se tratar de mais uma contratação do Timão. Pois bem, depois do Neto esculachar o cara dizendo em seu programa que preferia o Abel Braga no lugar dele, neste último domingo à tarde, o apresentador e jornalista Flávio Prado, ao lado do ex-jogador Vampeta, começaram um certo debate no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, e no meio dessa trocação de palavras foi dito o seguinte pelo Flávio: mas vocês estão vendo a elegância do Silvinho? Será que ele vai continuar elegante ou vai ficar todo mulambento no Corinthians? Ele não combina muito com o Corinthians não, é o que eu acho, concluiu. Bom, eu acho que nem preciso falar muita coisa, né? O cara basicamente chamou o nosso time e a nossa torcida de mulambento, porque nós somos basicamente o time do povo. Rapaz, tem vezes que é melhor ser surdo pra não ouvir esse tipo de coisa, viu? O cara simplesmente não combina com o time porque ele é elegante demais. Ele usaria um terno caro e por isso não combina com o time. Era só o que me faltava mesmo, viu, fiel? O Corinthians pode estar muito perto de anunciar nos próximos dias mais uma boa notícia para a torcida em relação à parte financeira do clube. Dessa vez, trata-se de um superávit acumulado de 3,5 milhões de reais, e isso só no primeiro trimestre de 2021. Esse dado, segundo o portal Meu Timão, foi compartilhado pela diretoria com os membros do Conselho de Orientação do Corinthians, o famoso CORI. E bem, esse superávit de 3,5 milhões seria basicamente a consequência do controle de custos que vem sendo feito nos principais departamentos do clube nesses últimos meses, além de ser uma consequência também dos meses de janeiro e fevereiro, onde fecharam o caixa com R$1 milhão no azul. Pois é, fiel, e tudo isso representa o bom papel que vem sendo exercido pelo Duílio, que quando eleito veio com essa promessa de fazer menos contratações, deixar as coisas como estão no máximo possível para tentar arrumar as cagadas feitas pela gestão passada, onde deixaram o clube numa crise histórica com um déficit de 123 milhões no final de 2021. Então tá aí um belo motivo para comemorar, em fiel, porque aos poucos o Duílio, que eu e tantas pessoas criticamos no começo, vai ali arrumando a casa do seu jeitinho e deixando o Coringão cada vez mais aliviado financeiramente. Parabéns, Cigarrinho, tá fazendo um belo trabalho, viu?
Lesionado desde outubro do ano passado, o lateral esquerdo, hoje zagueiro Danilo Avelar, deu boas notícias ao novo treinador na tarde de ontem. No caso, o jogador de 31 anos deu início à transição de treinamento com bola no CT Joaquim Grava no mesmo dia da apresentação de Silvinho e já tem um prazo de volta marcado no calendário. Bom, caso ele faça tudo certinho, se recupere numa boa e tudo mais, poderá estar de volta ao elenco alvinegro já na metade de junho, e isso obviamente anima a torcida e também a comissão, que poderá contar com mais um defensor quando o zagueiro Gemerson der o seu adeus definitivo no final do mês que vem. E detalhe, caso Avelar retorne com saúde e jogando o mesmo futebol ou um melhor do que aquele no começo de 2020, eu tenho minhas sérias dúvidas se o Gil vai continuar no elenco, viu? Já pensou, rapaz? Perdeu a vaga pro Raul, pro João Victor, se brincar até pro Bruno Mendes, e agora vai perder pro Avelar? Rapaz, sei não, hein? O que vocês acham, fiel? Com a chegada de Silvinho no comando técnico do Timão, alguns jogadores que antes eram titulares podem perder sua vaga e acabar sendo deixados de lado no elenco. E esse é o caso de Ramiro e Otero, ambos titulares com Mancini, mas agora foram deixados de lado e são os primeiros a darem o adeus para a fiel torcida, sendo que o volante foi negociado com o Al Ahly da Arábia por um contrato de empréstimo de 1 ano, ou seja, só voltará no meio do ano que vem caso a equipe do Oriente Médio não exerça o seu direito de compra, que segundo o Globoesporte.com foi fechado um acordo pelo Corinthians, onde no final do empréstimo eles podem optar por comprar o Ramiro, e isso custaria 4 milhões de dólares ou 21 milhões de reais, ou apenas devolvê-lo ao Corinthians. E mais, desse valor o Corinthians infelizmente só teria direito a 1 milhão de dólares caso ele realmente fosse vendido, já que quando ele foi contratado do Grêmio, o empresário do jogador chegou a um acordo com a diretoria em que ele teria direito a 3 milhões de dólares em uma futura negociação, e o que sobrasse viria para os cofres corintianos. Portanto, caso os árabes exerçam o direito de compra, 1 milhão de dólares viriam para o Timão. Enquanto no caso do venezuelano, que mal foi relacionado para a partida de hoje, tem contrato com o Corinthians até o final de junho, mas já está ciente que não deve renovar e por isso já começou a arrumar suas coisas no CT para quando for se despedir. Então o fiel está aí, 2 jogadores questionáveis de saída e 2 nomes a menos na folha de pagamentos. E que nomes, viu? Economia braba essa que o Corinthians vai fazer agora. Enfim, quem será o próximo a dar adeus? Camacho? Gil? Gabriel? Bom, veremos por aí. Vendido pelo Corinthians ao Monza da Itália no meio do ano passado, o lateral esquerdo Carlos Augusto, mesmo estando muito longe do Brasil, ainda pode ser uma fonte de renda muito importante pro Corinthians nesta temporada. E bota renda nisso, viu, fiel? Porque segundo o portal italiano Tutto Monza, o jovem jogador poderia estar muito perto de ser negociado com a Fiorentina, também da Itália, que se mostrou interessada em contar com o jovem lateral, desembolsando uma quantia de 7,2 milhões de euros pela sua contratação. Porém, em contrapartida, o Monza afirma que só aceita liberá-lo caso a proposta chegue na casa dos 12 milhões de euros, que hoje deve valer aí em torno de 46 milhões de reais aqui no Brasil. E bem, sabendo disso, cabe lembrar que o Corinthians, quando fechou esse acordo pelo Carlos, a gente recebeu 4 milhões de euros, ou cerca de 25 milhões de reais, e mais um bônus de 60% no lucro de uma futura negociação. Ou seja, se a Fiorentina aceitar o acordo de 12 milhões de euros, por exemplo, 60% de 8 milhões seriam do Timão. Então, dá pra dizer que só nesse negócio o Corinthians poderia ganhar 5 milhões de euros, que equivalem hoje a nada mais nada menos do que 31 milhões de reais. Então, fiel, não sei como está andando esse negócio, mas se a venda se concretizar, o Corinthians vai ter feito a melhor venda do ano, lucrando praticamente 60 milhões com o Carlos. Bom, torcemos para que tudo dê certo, né? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians!